Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez começa o programa Voz da Igreja. Obrigado por estar conosco neste canal, neste horário, neste belo momento em que podemos partilhar as alegrias, as exigências e, sobretudo, o nosso caminho de discípulos, aprendizes do Senhor Jesus, colocando-nos à escuta da sua palavra, mergulhando no mistério desta palavra, a fim de que, aprendendo de Jesus todas as coisas, possamos avançar na construção do nosso ser, pela via da conversão, pela busca sincera da santidade, tendo Jesus como a nossa medida, a nossa meta e aquele a quem o nosso coração quer verdadeiramente imitar e se configurar. Vamos então, nesse primeiro bloco, Bebendo da Fonte, partilhar o texto da liturgia que neste domingo usaremos. Aqui, pensando o Evangelho da liturgia deste quarto domingo da Quaresma, também conhecido como o Domingo da Alegria, já que não só estamos mais próximos da Páscoa, mas também porque Deus se mostra abundantemente misericordioso, e é esta a temática fundamental desse texto que vamos ouvir. Vamos então beber da fonte que é para nós hoje o capítulo 15 de São Lucas. Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 3 e depois de 11 ao 32. Todos os cobradores de impostos e pecadores se aproximavam para ouvir Jesus. Mas os fariseus e os doutores da lei murmuravam: esse homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O mais velho disse ao pai: Pai, me dê a parte da herança que cabe a mim. Então o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou tudo e partiu para uma região distante. E ali esbanjou seus bens numa vida desregrada. Quando já tinha gasto tudo, houve uma grande fome naquela região. E ele começou a passar necessidade. Foi então até um dos habitantes da região e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com a comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Já não mereço ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus empregados. Então se levantou e foi ter com seu pai. Ele ainda estava longe quando seu pai o viu. Encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se ao pescoço dele e o beijou com ternura. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Já não mereço ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: tragam rápido a melhor túnica e a vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Peguem o bezerro gordo e o matem. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festejar.
Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava, já perto de casa, ouviu música e danças. Chamou um dos servos e lhe perguntou o que era aquilo. Ele lhe disse: seu irmão chegou e seu pai matou o bezerro gordo, porque o recuperou com saúde. Então ele ficou cheio de raiva e não queria entrar. Seu pai saiu e insistia com ele. Mas ele respondeu ao pai: eu sirvo o Senhor há tantos anos e nunca desobedeci a nenhuma ordem tua. E o Senhor nunca me deu um cabrito para eu festejar com meus amigos. Agora, porém, que veio esse seu filho, que devorou os bens do Senhor com prostitutas, o Senhor matou para ele o bezerro gordo. O pai lhe respondeu: filho, você está sempre comigo, e tudo que é meu é seu também. Mas era preciso festejar e se alegrar, porque esse seu irmão estava morto e voltou a viver, estava perdido e foi encontrado. Meu irmão, minha irmã, estamos diante de uma das páginas mais belas dos evangelhos, a conhecida parábola do filho pródigo. Aqui, no capítulo 15 de São Lucas, está o coração deste evangelho. O coração deste evangelho é a misericórdia de Deus. Aqui estamos diante de 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, da moeda perdida e esta longa e detalhada parábola do filho pródigo ou do pai e seus 2 filhos. Uma parábola bastante conhecida. Por isso quero brevemente mencionar alguns aspectos que nos colocam bem dentro da dinâmica da Quaresma, que é a dinâmica da conversão. Conversão motivada, estimulada pela misericórdia, que é exatamente o mistério no qual somos inseridos, porque perdoados pelo Pai, nós nos refazemos, ganhamos túnica nova, anel novo, sandálias novas, para recomeçar também a nossa história. Portanto, a misericórdia, que é o tema primordial do Evangelho de Lucas, que é exatamente o coração deste capítulo 15 do Evangelho de Lucas, é também o que nós somos chamados a saborear neste tempo da Quaresma. Importante frisar aqui que nenhum dos 2 filhos estava no lugar certo, nem com os sentimentos certos. Um filho desrespeita o pai, pedindo que o pai divida a herança antes mesmo da sua morte. O outro filho não considera o pai como pai, deleta o pai, mata o pai e põe no lugar do pai o patrão. Eu trabalho para ti há tantos anos e nunca me deste nada para eu festejar com os meus amigos. Aqui estamos diante de 2 atitudes humanas que não são exemplares. A atitude humana de quem recebe de Deus todos os dons e os gasta de maneira errada, equivocada, desregrada, para usar a palavra do texto. O outro é o filho que não se sente como tal, não se sente filho, se sente um empregado, um servo, um escravo. Não sente que aquilo que o pai tem é dele, porque de fato era. O pai já tinha dividido a herança e o que ficara com o pai no tempo certo seria daquele filho mais velho, que se sente um trabalhador na grande fazenda do pai e não como verdadeiro proprietário ou herdeiro daqueles bens. Portanto, os 2 filhos estão no lugar errado, com o sentimento errado, na relação equivocada com o pai. Um filho gasta o que o pai lhe dera de mais precioso, como nós gastamos também os talentos, os dons, o corpo, as habilidades que temos para fazer o mal, para enveredar no caminho do pecado, para desfigurar a nossa face e sujar
a nossa roupa, fazer com que nosso anel se perca e nossas sandálias fiquem pelo caminho, de modo que voltemos ao Pai sem nada. Por outro lado, também podemos ser o outro filho que, estando na igreja, na comunidade, na missão de cada dia, nos sentimos verdadeiramente oprimidos pela opção que fizemos por Deus ou pela igreja. Não são esses os sentimentos. Aqui precisamos recuperar a ideia deste pai que não tolera que o seu filho, que saiu e voltou, tome a condição de empregado. O pai nem deixou que o filho chegasse a dizer isto: trata-me como a um dos seus empregados. Não chegou a dizer. E antes mesmo que dissesse, o pai estabeleceu o tempo de festa, túnica nova, anel no dedo, sandália nos pés, para que a história continuasse agora junto do pai, com os sentimentos certos, com os afetos certos e não querendo estar e nem viver fora do relacionamento fecundo e bonito com o Pai. Aqui importa, meu irmão, minha irmã, que nós não nos coloquemos diante de nenhum dos dois filhos, porque nenhum deles é exemplar, mas importa-nos ter diante de nós o Pai, a misericórdia do Pai, enxergando Deus como este Pai e querendo ser misericordiosos como este pai é misericordioso. Dos três personagens da parábola, somos chamados a ser como o pai. Não como o filho mais novo e nem como o filho mais velho. Ou se chegarmos a imitá-los na capacidade de voltar ao pai. Apesar de o texto não dizer que o segundo filho, o mais velho, tenha entrado para a festa ou reavaliado a relação com o pai. Mas aqui importa, portanto, não ter como exemplo nem o filho novo, nem o filho velho, mas ter como exemplo o próprio pai. De modo que entendamos que o pai nos quer, também nos enxerga, sente compaixão por nós, corre ao nosso encontro, nos abraça e nos acolhe e faz festa porque voltamos. Mas além de saborear esta misericórdia, somos chamados também a dá-la. Sede misericordiosos, porque o vosso Pai do céu é misericordioso. Bebemos da fonte. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. No coração deste tempo, este é o nosso segundo bloco. Estamos no tempo da Quaresma, tempo de conversão do coração, tempo de saborear a misericórdia de Deus, tempo de aprender a ser misericordiosos como Deus é misericordioso, tempo também de celebrar o sacramento da confissão, da reconciliação, do perdão. São nomes que servem para esse mesmo ato sacramental no qual o nosso pecado é cancelado. Existem nas dioceses, paróquias, comunidades, nesse tempo, as confissões particulares, para que cada fiel possa então entrar na dinâmica da conversão.
lá na quarta-feira de cinzas, as cinzas que recebemos sobre a cabeça não perdoam pecados, mas são um sinal externo de que estávamos de fato arrependidos. E ali começamos então um caminho de revisão de vida, de escuta da palavra, de conversão gradativa na direção da verdade que Jesus nos revela. Portanto, meu irmão, minha irmã, neste tempo da Quaresma, somos chamados, eu e você, a viver esta experiência bonita, necessária, fecunda da reconciliação com Deus. Ouvimos no bloco anterior aquela belíssima narrativa de São Lucas dos dois filhos. Os dois filhos em situação de pecado, com um olhar atravessado e obscurecido na direção do pai. Um filho que quer viver longe e fora do olhar do pai. O outro filho que, estando debaixo deste mesmo olhar, não se sente filho, mas se sente empregado, servo, escravo. E por isso mesmo não estava ainda na sua dignidade verdadeira de ser filho, de ser herdeiro. Por isso eu queria, nesse segundo bloco do nosso programa, fazer com você um caminho de celebração do sacramento da confissão. Imagino que neste tempo haverá possibilidade de fazer isto. E se não for possível, por alguma dificuldade sua, ou até mesmo dos sacerdotes que estão aí na sua comunidade, e não ser possível fazer dentro do caminho quaresmal a sua confissão, isso não o desobriga de fazê-la no tempo seguinte. O mais importante é que façamos, de fato, de tempos em tempos, o nosso encontro com o Pai das Misericórdias, para que ali, naquele encontro, deixemos para trás a nossa história estragada e feia e nos abramos, pela graça, a um caminho novo, como Paulo nos lembra na segunda leitura também deste domingo. Se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu, tudo agora é novo. Tudo agora é novo e tudo vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou consigo. Tudo agora é novo. É esta a realidade, a mentalidade que deve ir conosco após a confissão. Tudo agora é novo. Deus cancela a nossa história velha, Deus destrói o nosso homem velho e nos dispõe pela sua graça a retomar o caminho com túnica nova, anel no dedo, sandália nos pés, para reescrever a nossa história sem nos deixar de novo tragar e destruir e desfigurar pelo pecado que nós vamos com esforço tentando vencer. Por isso é importante nós entendermos que o sacramento da confissão, claro, nos tira o pecado, nos devolve a imagem mais límpida e transparente daquele que habita em nós, que é o próprio Cristo. Mas é também verdade que o sacramento da confissão nos obriga à fadiga da conversão. Não se trata de pecar e confessar, pecar e confessar, pecar e confessar, como se não houvesse entre esses dois atos um ato importante e permanente de conversão. É aí que eu mostro os frutos que a graça realizou em mim. É nesse tempo entre uma confissão e outra que eu mostro para mim mesmo e para Deus que houve um esforço humano ajustado numa liberdade tocada pela graça, numa vontade tocada pela graça. Há aí, portanto, uma disposição, um esforço, uma fadiga sincera de mudar de vida, de conservar a novidade de Cristo que se põe em mim ali quando eu celebro o sacramento da confissão. Quando eu deixo para trás o homem velho e recebo a dignidade nova e a mantenho comigo no esforço cotidiano de não pecar como antes e não me deixar levar pelo turbilhão repetitivo do pecado que me desfigura de novo. Certamente haverá o pecado,
talvez os mesmos pecados, mas é preciso que haja um sincero esforço de vitória, de manutenção daquele homem novo que se põe em mim ali no momento em que sou absolvido dos meus pecados. Mas queria então brevemente com você, meu irmão, minha irmã, a partir do Catecismo da Igreja Católica, tocar, não é, a dinâmica do sacramento da reconciliação, da confissão, a fim de que possamos viver isso não de modo mecânico, mas viver isso conscientemente, sabendo do que fazemos, do que devemos levar e do que trazemos conosco após termos celebrado o sacramento da reconciliação. Aqui, a partir dos números 1450 em diante, vamos então mergulhando neste ato do penitente, ou nestes atos do penitente que vai à confissão. Então, o texto começa falando da contrição. A contrição, e isso aqui não é perceptível aos olhos do confessor ou das pessoas. Essa contrição é algo que o penitente leva dentro de si. Só ele e Deus sabem verdadeiramente da medida e da profundidade desta contrição. Entre os atos do penitente, a contrição vem em primeiro lugar. Não haverá perdão se não houver contrição, se não houver arrependimento. É o arrependimento que me levou à confissão. E porque estou arrependido, há um perdão que Deus me dá por aquilo que fiz e considero diante de Deus mesmo que fiz de modo errado e pecaminoso. A contrição consiste numa dor da alma e na detestação do pecado cometido, com a resolução de não mais pecar no futuro. O texto fala, e isso é importante, esse número é muito precioso, 14:52, daquela que se chama contrição perfeita, que pode não só perdoar os pecados veniais, mas também os mortais, se há uma disposição para a celebração posterior da confissão sacramental. Mas leio o texto. Quando brota do amor de Deus, amado acima de tudo, a contrição é perfeita. Esta contrição perfeita perdoa as faltas veniais e obtém também o perdão dos pecados mortais, se incluir a firme resolução de recorrer, quando possível, à confissão sacramental. Perceba então a beleza e a eficiência desta contrição perfeita. Foi esta de que o Papa se utilizou nesses 2 anos de pandemia para que pudéssemos viver sem a confissão sacramental, que não pôde ser celebrada como quereríamos, mas a partir dessa contrição perfeita que perdoa as faltas veniais e também as mortais, com o propósito de confissão sacramental assim que possível, foi assim que vivemos as 2 últimas quaresmas. Mas é importante então que nesta quaresma, se é possível para você, se há disponibilidade do seu padre aí na sua paróquia, aproveite-se para fazer neste ano a sua confissão sacramental. Ali, entre você e o ministro desse sacramento, que é o sacerdote, você poder realizar, portanto, de maneira pessoal, o seu encontro com o Pai das Misericórdias. Mas toda confissão, agora ou em qualquer tempo, supõe essa contrição. Há um segundo ato, que é exatamente a confissão dos pecados. E é importante fazer isto com seriedade, com um prévio exame de consciência, onde vamos tomando consciência daquilo que de fato fizemos e saibamos dizer isto, proclamar isto, jogar para fora este que é o nosso pecado. A confissão dos pecados, mesmo do ponto de vista simplesmente humano, nos liberta
e facilita nossa reconciliação com os outros. É tomar consciência e responsabilidade daquilo que fiz e de onde quero sair. A confissão dos pecados, portanto, é o segundo ato. E o terceiro ato é o que nós chamamos de satisfação. O meu pecado estragou a minha história, estragou a história do outro, por isso é preciso, de alguma forma, satisfazer este ato que estragou a minha história e a história do outro. É o que nós chamamos também de penitência. Receber essa penitência, que deve então combinar um pouco com a gravidade do meu pecado, para que eu possa ali, de fato, mostrar que estou arrependido, que recebi graça e estou disposto a consertar o que é possível, na medida em que, portanto, assim como o meu pecado estragou a minha vida e a do outro, esta satisfação, esta penitência vai colocar ordem de novo, ou alguma medida de ordem ali onde o pecado causou estragos. Vamos então viver com beleza, com consciência também, o sacramento da confissão que somos chamados a viver neste tempo da Quaresma, convertendo-nos na direção de Cristo, no coração deste tempo. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Na tradição da Igreja, na bela tradição da Igreja, temos aqui no Brasil, há 58 anos, uma campanha da fraternidade. Neste ano, estamos falando de educação. Também há uma educação na fé. E é importante nós levarmos a sério esse processo que nós chamamos de catequese. Catequese que começa no ventre da mamãe e que termina no ventre da terra, quando alguém, falando da nossa morte, educa ainda uma vez a fé dos irmãos. Mas quero então, nesse último bloco, brevemente, primeiro, agradecer aos catequistas que temos, homens e mulheres de muitas idades que se dedicam a esse processo de educação da fé dos irmãos. Depois, em segundo lugar, é importante nós retomarmos a catequese não simplesmente como alguma coisa que nos ensine algo sobre Jesus, mas que nos ponha em comunhão, em intimidade com Jesus Cristo. O resultado da catequese não é um conhecimento, mas é, sobretudo, uma experiência de Jesus Cristo. Por isso, o texto vai dizer que é urgente rever o processo de transmissão da fé. E aí precisamos transformar nossos catequistas, nossos pregadores, nossas liturgias em momentos catequéticos por excelência, onde nós não só falamos sobre,
mas onde nós de fato realizamos um encontro com Jesus. O texto diz, e esta é uma afirmação importante, é fundamental que cada pessoa faça a experiência do encontro com Jesus Cristo, morto e ressuscitado para nossa salvação. É aí, na catequese que fazemos pouco a pouco, que começa em casa, passa pela comunidade, atinge os grupos que regularmente nós estamos e frequentamos, para que tudo se torne um verdadeiro caminho catequético, onde nos façamos sempre, a cada dia, discípulos, aprendizes e, sobretudo, companheiros de Jesus. E Ele, nosso companheiro de caminho, como fora para aqueles 2 discípulos que iam de Jerusalém a Emaús, ajudando-os a entender a história, aquecendo o coração deles e ajudando-os a olhar para frente com esperança e com fé em Deus, o Senhor da história. Por isso, meu irmão, minha irmã, convido você que é papai, mamãe, catequista, liderança na comunidade, responsável pelo seu grupo, que sempre se recorde disto. O nosso caminho na igreja, o nosso caminho na fé, precisa ser sempre mais um caminho onde vamos pouco a pouco, dia após dia, entrando numa profunda intimidade com Jesus Cristo, para que, por causa dele, façamos todas as coisas, movamos o nosso coração numa profunda conversão, transformemos a realidade em que vivemos, olhando para Cristo e para o seu reino, e, sobretudo, avancemos na direção da criatura nova, da veste nova que recebemos e renovamos no batismo e em cada confissão que fazemos, e assim possamos avançar cada dia mais na estatura e na altura de Cristo, na tradição da Igreja. Educar para a vida. Formar homens e mulheres para a plenitude. Uma educação católica. Lembro-me bem, quando era criança, da importância de minha família em toda a minha educação. Aprendi que a fé e a razão, o conhecimento, são bases que se complementam para se formar um ser humano íntegro. Valores e virtudes fundamentais para ser quem eu sou e sempre agir com coração e alma para alcançar os objetivos mais altos. Hoje, na formação de meus filhos, compreendo que educar é, sobretudo, uma obra de amor. Colégio Magnífica. Educar para a plenitude. Pré-matrículas abertas.